Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui bem do ladinho da entrada do Corredor Infinito. Temos um vídeo só sobre o Corredor Infinito. Mas bom, o que eu queria falar para vocês? Eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre cada experiência que eu tive, sobre cada semestre, tá bem? Então, esse vai ser o vídeo do primeiro semestre. O primeiro semestre tem algumas peculiaridades, eu vou falar dessas peculiaridades. Depois eu vou falar de curso, depois eu vou falar de moradia e depois eu vou falar de trabalho, tá bom? Tudo do primeiro semestre agora. Vamos lá, algumas peculiaridades do primeiro semestre. Em primeiro lugar, tem um lance de como é dado as notas no primeiro semestre. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas receberem notas como letras, né? Tipo, ele tira um A, tira um B, tira um C, e se você não passar na aula, você tira um F, que é o fail, né? Bom, como as pessoas vêm do mundo todo e com educações diferentes, e é complicado do nada ter que nivelar todo mundo, o que eles fazem? No primeiro semestre, a maneira de dar notas é diferente. Que maneira que eles dão notas? É o que eles chamam de pass no record. Só tem duas coisas que podem acontecer no seu boletim. Ou aparece um P, porque você passou. Então, se você tirar qualquer nota A, B, C, não aparece a nota, aparece P, tá? E se você não passou, é um no record. O que é um no record? Não aparece no boletim. Para as pessoas de fora é como se você não tivesse feito aquela aula. Então, assim, é pass, passou, seja com A, B ou C. Nem sei, viu, se com D dá para passar ou não. Nem sei. Não sei se D, acho que D talvez passe, não sei. Mas A, B ou C não aparece como A, B ou C, passa como passou no boletim. E se você não passar, simplesmente não aparece no boletim. É como se você não tivesse feito aquela aula. Beleza? Essa é uma das peculiaridades. Tem uma segunda peculiaridade também, que é o limite de unidades. O que é unidades? Bom, as aulas aqui têm um número de carga horária que eles chamam de unidades. A grande maioria das matérias aqui no MIT são 12 unidades. E assim, na verdade, eles dividem entre hora de aula, tipo, que o professor dá matéria, hora de exercícios com os caras que trabalham ajudando os professores e hora de lição de casa. Às vezes tem também hora de laboratório e tal. Mas, bom, no total, se eles falam que uma aula dura 12 unidades, é porque, em geral, eles esperam que você gaste 12 horas por semana trabalhando naquela matéria. Para pensar, 12 horas é bastante, né? Então, o que normalmente as pessoas fazem? Quase todos os alunos do MIT fazem 4 matérias de 12 unidades. Isso é muito comum. Um semestre de 48, 50 e pouquinho unidades. Isso é muito comum. Por quê? Para pensar. Se o cara está trabalhando, está fazendo 50 horas, e na verdade acaba levando mais do que as 12 horas, já são 12 horas, 10 horas estudando cada dia da semana, né? E acaba levando mais. Então, bom, é muito comum isso. É muito comum as pessoas fazerem 4 matérias de 12 unidades cada. No primeiro semestre, existe na verdade um limite, mesmo que você queira fazer mais, você não pode. Eles colocam um limite de 54 unidades. Por quê? Você colocaria 4 aulas de 12, que é o comum, e você pode fazer um seminário ou alguma coisa menor que seja 6 unidades mais. Mas eles limitam, mesmo que você seja uma pessoa super organizada, ou que mande muito bem, ou que consiga fazer mais, não pode. Então tem essa peculiaridade também no primeiro semestre. Agora vamos lá, o que eu fiz no primeiro semestre? Tem um vídeo que eu falei sobre os requerimentos gerais do MIT. Com esses requerimentos gerais, você tem que fazer cálculo, tem que fazer física, tem que fazer biologia, tem que fazer química. E normalmente é melhor fazer essas aulas antes. Por quê? Porque, por exemplo, as aulas de cálculo acabam sendo pré-requisito para outras aulas. A aula de física acaba sendo pré-requisito para as outras aulas. Então é muito comum no primeiro ano as pessoas focarem nessas aulas de física, matemática, química, né? O que eu fiz no meu primeiro semestre? Eu fiz cálculo 1, física 1, química, e eu fiz, num outro vídeo eu expliquei que tem um requerimento de inglês, que se você não mostrar que é fluente, você tem que fazer um requerimento de inglês. Eu tinha que fazer uma aula que eles me colocaram nessa aula, que chama 21F222, que é escrita para bilíngues, tá? Vou falar um pouquinho de cada aula e de algumas coisas que acontecem também
você não necessariamente tem que fazer cálculo 1. Se você já aprendeu cálculo antes, você pode fazer uma prova e cair fora dessa matéria. Só que no meu caso eu sabia o básico de cálculo. A mesma coisa com física, tá? Então você consegue cair fora da matéria se você já sabe as coisas. Bom, vou falar um pouquinho de cada matéria. O cálculo que eu fiz é a famosa 1801, 1801, tá? E esses cursos que eu estou falando muitas vezes tem disponíveis para vocês verem gratuitamente no OCW, que é o Open Courseware do MIT, tá? Então você consegue ver cursos abertos do MIT. Mas bom, 1801 é o basicão do cálculo, né? São cálculo de uma variável só. Quem quiser realmente fazer matemática tem a opção de fazer o que eles chamam de cálculo com teoria, né? Então tem algumas outras opções mais avançadas, mas a grande maioria das pessoas faz 1801. Como funcionam essas aulas? Em geral, são 2 ou 3 aulas de professor, junto com 1 ou 2 o que eles chamam de recitations, que são aulas dos assistentes do professor que ensinam você a fazer exercícios. Agora, como é a nota, para vocês entenderem? Toda semana a gente recebe que é chamado um problem set, um conjunto de problemas, de exercícios que as pessoas têm que entregar. Então, isso acaba sendo, na verdade, que toma muito tempo. Os problem sets, além de contar para 25% da aula, te preparam para a prova, fazem com que você acabe colaborando com outros alunos, então você aprende mais com outro aluno, é totalmente encorajada a colaboração, claro, cada um tem que escrever o seu e tal, mas é totalmente encorajada a colaboração entre pessoas. Então isso é muito legal, os problem sets. E assim, a verdade é, sei lá, se tem 10 exercícios, quase sempre vai ser impossível. Então, se você é do tipo de pessoa que quer fazer 100%, acertando cada linhazinho, você vai sofrer no MIT. Porque para fazer o 100%, em vez de levar as 12 horas que eles falam que leva a aula, você vai levar 30. Daí você faz isso com as 4 que você está fazendo e não tem horas na semana. Então, assim, problem sets, tem os midterms, que são as provas. No caso do que eu fiz, eram 10 problem sets, que valiam 25% da nota, 4 provas, que valiam 10% da nota cada, e mais um exame final, que valia 35% da nota final. Então, isso era 1801. Era assim que funcionava, ainda funciona bem similar. Física tem algumas opções diferentes também. Agora, o mais popular é uma opção que chama 801 TEAL. 801, porque o curso 8 é física, 01 porque é a primeira de todas, TEAL porque é um lance de aprender com tecnologia, tá? Tinham lançado o TEAL quando eu entrei, então teve muitas críticas no ano, é engraçado, né? Até cursos do MIT, quando é a primeira vez que lança, extrema crítica. Então, enquanto o 1801 é um negócio que você vai na sala de aula e aprende muito mais com o professor, tal, sem ter grandes interações tecnológicas, TEAL criaram algo para aula de física que é assim, é uma aula super moderna, você senta em mesas redondas, todo mundo tem um computador, e daí assim, a nota vem de 1000 coisas, de colaboração com exercícios que você tem que fazer na aula, muitos não são escritos, são realmente experimentos, então assim, tem muita coisa interessante que eles colocaram, mas muita coisa que era nova e estavam testando. Tipo, sei lá, tinha uns quizzes na aula que você tinha um negocinho que você tinha que comprar e apertar A, B, C ou D para responder o quiz. E daí aparecia as estatísticas de quem acertou ou errou. Então, algumas coisas, por mais que fossem legais, eram consideradas meio inúteis. Mas, assim, é até interessante ver como no MIT, né? Você pensa, pô, o MIT é fantástico. Muita gente critica muita coisa também, né? É como qualquer outro curso que está começando, ou universidade que está começando, é interessante, rolava muita crítica no TEAL. E daí tinha também a prova final, tinha provas intermediárias, tinham problem sets, e tinha esse lance de laboratório. O que você aprendia de verdade no 801? Muita coisa dos primórdios da física, né? Então a física newtoniana, mecânica, conservação de energia, muitas dessas coisas eu já tinha aprendido básico no vestibular, mas é mais aprofundado, colocou um pouquinho de cálculo, então é um pouquinho mais aprofundado. Essa é a segunda matéria que eu fiz. A terceira matéria que eu fiz é o que é chamado de 3091. Você pode fazer química no departamento de química ou no departamento de material science, que é ciências de materiais, né? Eu fiz nesse. E na verdade, assim, toda a premissa é que você tem que fazer uma aula de química para ter o preparatório para entender a aula de biologia, tá? Então, eu fiz essa aula, 3091 é uma aula interessante.
O professor é um cara que é tipo uma estrela, ele chama Donald Sadway. Ele é tipo uma celebridade aqui dentro. Então, assim, é interessante, ele é um cara que as pessoas querem ter aula com ele. Mas ele é um showman, né? Ele não é um ultra professor, mas ele dá show. Então, isso é interessante. Sei lá, na prova final ele traz champanhe, são uns negócios meio engraçados. Essa aula mudou um pouquinho. Quando eu fazia aula, tinha quizzes semanais e as aulas normais, que eram as aulas do Donald Sadway. E daí tinha a prova final também. Agora eles dividiram em módulos. E tem um lance que você tem que ganhar pontos fazendo tantos módulos. Não precisa acertar tudo, mas tem um número mínimo de pontos para você passar, então mudaram um pouquinho. Todas essas que eu falei, o 1801, 801 e 3091, você consegue ver no OpenCourseWare. E daí a última matéria que eu fiz foi essa matéria de escrita para estudantes bilíngues. E a premissa que eles tinham era de te preparar para conseguir escrever papéis acadêmicos, porque ia ter muitas aulas que eu ia ter que escrever papéis acadêmicos. Então tinham papéis argumentativos, papéis explicativos, sim, tinha uma ou outra coisa de gramática que eles explicavam, então continuava sendo uma aula de inglês também, mas era mais para te ensinar a fazer papéis acadêmicos, tá bem? Tipo, eles batiam muito forte no lance de plágio, como você consegue usar alguma coisa. Se você lê alguma coisa interessante, você tem que citar a fonte. Então, ia desde coisas mais básicas de como escrever um papel, papel que eu digo um papel de pesquisa, até coisas mais para escrever o inglês certo desses papéis. Então, isso foi o meu primeiro semestre. As aulas são muito diferentes. Por exemplo, 1801, aula de matemática. Se você não aparecer em nenhuma aula, eles não estão nem aí. O que querem é que você entregue os sets de problemas, faça a prova e passa. Tipo, se eu não aparecesse em nenhuma, o professor nem saberia que eu existia, contando que eu fosse bem. 801 Till, como você tinha que responder umas coisas na sala de aula, se você não fosse, você perdia ponto. A aula do 3091, que é a de química, também nem reparavam se você não fosse. A aula de inglês, era obrigatória a participação. Então, daí iam as coisas. Entendeu? Você misturava do seu jeito. Tinha gente que gostava de ir em todas as aulas, tinha gente que aprendia melhor vendo alguns vídeos que tinha para ver em casa. Então é bem flexível assim como o MIT funciona. Esse foi o meu primeiro semestre, foram as 4 matérias que eu fiz. Lembrando que nesse semestre, mesmo que você fosse o melhor da classe e tirasse o primeiro A, você saía com P, porque o primeiro semestre é PES no Record. Foi um semestre super legal, eu adorei. No lance de moradia, tem casas temáticas aqui no MIT. E eu morei numa casa chamada German House, então uma casa alemã. Tinha cultura alemã, eles falavam algumas coisas em alemão, cozinhavam muitas coisas em alemão. Então isso era como funcionava a casa. Também não tinha cultura tão forte, cada casa tinha uma, por exemplo, em cima da minha casa tinha a casa francesa, que na minha época tinha uma cultura mais forte, todos falavam francês, todos viajavam para a França e moravam lá durante a faculdade. Então assim, cada casa decidia como era, mas eu fiquei na German House, fiquei durante o primeiro ano lá, depois eu falo para onde eu mudei. Era legal, tinha comida todo dia que cada um cozinhava, muitas vezes as comidas eram temáticas da Alemanha, mas assim, não era totalmente a minha cara, né? Então foi legal, tinha uma galera legal, fiz amizade com gente legal, mas não era minha cara. Depois eu falo que virou minha cara. E daí no lance de trabalho, eu fiz 2 coisas bem legais no primeiro semestre. Uma coisa chama Tech Calling, que é um lance que você liga para ex-aluno pedindo doação para a faculdade. É um desafio grande, porque imagina, o cara acabou de pagar um dinheirão para fazer MIT, você está ligando pedindo doação para ele. Só que é importante que essa doação vai para algumas atividades, vai para bolsas de quem não consegue pagar. E era um trabalho que eu fazia 3 horas por dia, era bem pago, eu ganhava $12 por hora. Pô, para pensar, quase R$40 por hora para pedir doação. Tinha um lance também de quem levantava mais dinheiro, quem falava com mais gente no dia ganhava mais coisa. Então, vira e mexe, eu ganhava uns brindes a mais também. Então, isso era interessante. E era uma maneira super legal de falar com os alunos, perguntar que casa eles moraram, que curso eles fizeram. Eu adorava fazer isso. E era um sistema randômico que ligava pra galera. Então, assim, de vez em quando ligava pra astronautas, de vez em quando ligava pra dono de empresa. Era mó legal. E daí, eu também fiz um outro trabalho. Quando você presta MIT, você tem que mandar um monte de coisas, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre como é o processo de admissão. E esses documentos que você vai mandando vai chegando para o MIT e vai sendo organizado em pastas. Então, tem um setor de admissão, que é quem lê, mas tem um setor de admissão
que é quem organiza toda essa papelada. Tipo, todo mundo que presta MIT acaba tendo uma pastinha no qual eles vão enfiando todas as coisas, vão atualizando conforme as pessoas vão lendo os materiais. E eu fui trabalhar nesse Admissions Office organizando papelada também. Super legal, trabalhava umas 10 horas por semana nisso também. Inclusive tem uma limitação de quantas horas você trabalha por semana nas coisas. Se você for um aluno internacional como eu, que está num visto de estudante, durante o semestre você pode trabalhar até 20 horas por semana no campus. Tipo, eu não poderia achar um trabalho fora do campus. Sei lá, numa empresa fora do campus ou num McDonald's, por exemplo. Não pode, tem que ser no campus até 20 horas. Então esse foi o meu primeiro semestre no MIT, para vocês entenderem um pouquinho como funciona.